Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco depois da nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Parentela. E disse-lhe: sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Atos, capítulo 7, versículo 3. Nos círculos da fé, vários candidatos à oposição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes, com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituirá o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converte-se-ia, mais tarde, nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicência em incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, formando, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-lhes perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados,
para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e que a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária, Senhor. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. Então, nós estamos analisando essa orientação da espiritualidade a respeito de quando você percebe, assimila a ideia negativa, quando a partir daí você começa a ter intercâmbio mental com a entidade, o que é que surge de objetivo? Porque enquanto você está percebendo e assimilando, é um processo exclusivamente mental. A gente não consegue ver os pensamentos dos outros. Eu não sei o que é que vocês estão percebendo nem estão assimilando. Quando você está tendo um intercâmbio mental, trocando ideia com o irmão desencarnado, eu nem vejo o seu pensamento, nem vejo o irmão encarnado, desencarnado. Então, é um processo até agora íntimo da pessoa. O problema é quando isso se estabelece e eu começo a me vincular com o que não é bom, aí surge o que ele chama os reflexos da interferência. Surge como efeito natural. É em virtude do que você fez. Naturalmente vai acontecer. Você percebe, assimila, troca ideia, entende? Aquelas ideias vêm, começam a fazer parte de você, entende? Então, naturalmente, você vai ter esse reflexo, essa que chama de síndrome da inquietação, que são as desconfianças, os estados de insegurança pessoal, as enfermidades de pequena monta, os insucessos em torno do obsidiário, que vão somar as angústias, dando campo a essas incertezas e mais ampla perturbação interior. Então a gente já viu que nessa síndrome da inquietação, o nome já diz inquietação, você sabe a pessoa quando está inquieta. A gente já viu que existem as desconfianças, porque antes você vivia de uma maneira harmônica, equilibrada, você vivia bem com a sua família, seja como filho, seja como pai, seja como esposa, você vivia bem, você estava no campo harmônico, estava tudo bem. Quando você assimila e começa a trocar esses pensamentos com o que é negativo, você começa a desconfiar dos outros. Eu trouxe para vocês o exemplo que está no livro Libertação. E André Luiz está preso na cidade trevosa e ele vê uma pessoa encarnada, uma mulher, e outra mulher desencarnada. E a desencarnada, durante o sono, está lá gerando um monte de ideia negativa naquela mulher que está encarnada para que ela perturbe o marido. E André Luiz fica assustado com aquilo e pergunta para o Gúbio, mas o que é que vai suceder quando essa mulher acordar? E ele fala, vai despertar na desconfiança daquilo que ela sabe que deve e daquilo que está sendo sugerido que ela não deve, mas ela vai desconfiar. E é assim que começa. A pessoa vive harmônico, começa a desconfiar daqueles que estão em volta deles. Principalmente daqueles que podem ajudar aquela pessoa que está sendo influenciada e também aqueles que ela querem perturbar, que estão encarnados. Então, começa a ter uma restrição do campo de harmonia da pessoa. Isso começa a perturbar. E junto com isso, com a desconfiança dos outros, ela começa a sentir o que chama de insegurança, que é onde surgem os transtornos de ansiedade, como a gente já viu. O medo que você tinha, que era o medo fisiológico, que te motivava a enfrentar as coisas, resolver, decidir, vou lá, eu faço, eu sou capaz.
Esse medo que dá energia para que você use a sua fé para vencer todas as adversidades que tem, ele começa a se transformar num medo patológico. Você começa a ter receio de fazer aquilo que tinha medo. Então, em vez do medo te ajudar, ele te prejudica. E a partir daí vão se aprofundando as coisas, né? O medo patológico, pode vir uma fobia, pode vir uma ansiedade generalizada, pode vir um pânico e aí por diante. Então a pessoa começa a ter desconfiança com os outros, que antes dava equilíbrio para elas. Começa a ter insegurança com ela mesma, gerando transtorno de ansiedade. E esse transtorno de ansiedade, essa insegurança, faz com que ela não consiga focar no aqui e agora. Porque o ansioso, embora ele esteja aqui agora fazendo alguma coisa, a mente dele está no objetivo da ansiedade. Então a pessoa que está com distúrbio de ansiedade, que está com insegurança, que ele não está tendo confiança nas coisas, ele não rende. Porque por mais que ele esteja fazendo aquilo aqui de modo automático, a mente dele está desviada, ele não faz a coisa com capricho. Ele não faz a coisa com dedicação, porque ele não consegue se manter focado no que ele está fazendo. Então ela começa a ficar inquieta com ela mesma, porque antes aquilo que ela fazia de uma maneira boa, gostosa, produtiva, que ela via a eficácia dela, ela começa a ver que aquilo ali ela já não desempenha mais como antes. Então ela desconfia dos outros, ela fica insegura por si, desconfia de si mesma. E ainda disso, associado a isso tudo, ela tem o que a gente chama de doenças de pequena monta. São quadros que não são tão graves, mas que perturbam a saúde do corpo. E a gente viu a semana passada como é que isso acontece. Que é pela absorção dos fluidos do perispírito, do espírito que está desencarnado, que vai se justapondo a ela, passando suas mazelas para ela. Então, se aquele espírito tinha deformidades na pele, ela começa a ter também. Se ela tinha deformidades no transtorno gastrointestinal, ela vai ter também. Se tinha deformidades respiratórias, ela também vai ter. Entende? Se era um espírito que tinha deformidades nos membros, ela vai ter suas poliartralgias por aí, vai ter um monte de doença flutuante. Então imagina a pessoa como é que fica, sabe? Antes, de uma maneira bem harmônica, legal, produtiva, que ela vinha vivendo, entende? Ela começa a ter perturbações em que ela não consegue mais ter uma convivência com confiança com os outros. Ela começa a perceber que ela está insegura consigo mesma. Ela começa a ter doenças no seu corpo que não são tão graves, mas também perturbam o seu bem-estar físico. O que é que surge com isso? Ela começa a ter insucesso com a vida que ela levava de uma maneira bastante equilibrada e harmônica. E isso perturba-se. E perturba muito. Então, os insucessos que surgem pelas ideias negativas do obsessor do intercâmbio mental vão gerando angústias e incertezas no obsidiário, que pensa em agir por si mesmo, se culpando pelos equívocos praticados, facilitando e aprofundando o aprofundamento do obsessor no seu campo mental. É aqui que está algo que é extremamente grave, sabe? É você ver que você não está tendo mais sucesso nem com você, nem com a saúde do corpo, nem no convívio que você está tendo com as pessoas que antes você vivia bem, tinha saúde e tinha mente equilibrada. Isso tudo porque ele percebeu ideias que eram negativas, aceitou essas ideias, porque temos mais lado negativo do que positivo. Começou a trocar ideias, o intercâmbio mental com esses irmãos. E sentia a influência do negativo em sua vida. Então surge isso que a gente chama de desconfiança, insegurança, doença de pequena monta e insegurança. Os insucessos. E o que é mais interessante é que a pessoa tem os seus insucessos, né, tudo por essas ideias negativas que acontecem no intercâmbio, né, e ela pensa que está agindo por ela mesma. Ela não percebe até agora que está tendo uma influência negativa. Então, isso
tem mais peso ainda. Porque quando você vê que tem algo que está te gerando aquilo que está te perturbando, você sabe que o problema não é só seu, que existe uma causa externa que está agravando aquilo. Mas a pessoa que está passando por isso, ela não vê causa externa. Ela acha que é ela, é os pensamentos dela. Ela não consegue entender que tem essas ideias intrusivas no seu campo mental. Porque é uma pessoa que não sabe se vigiar. Porque se ela soubesse se vigiar, ela não tinha percebido que é negativo, mas teria assimilado. Quando Jesus fala para a gente vigiai e orai para não entrar em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, é nesse sentido. A gente não vigia as coisas equivocadas que nos chegam. E por não vigiar, a gente vai aceitando de acordo com o nosso patrimônio intelecto-moral. E se o nosso patrimônio intelecto-moral ainda é mais negativo do que positivo, você agindo desse jeito, você vai perceber muito mais coisas negativas do que positivas. Por isso que a gente pede para que as pessoas ajam e analisem as coisas com bom senso. É você ter senso crítico. A gente não pode impedir dessas ideias serem percebidas por nós. Mas a gente pode muito bem saber recusar ideias negativas se você age com bom senso. Quando eu estou agindo com bom senso crítico, eu estou indo atrás de praticar deveres. Eu não estou baseando no que eu vou fazer no meu patrimônio intelecto-moral, mas nos deveres que eu tenho para praticar. Daí o Jesus ter deixado para nós os mandamentos, porque os mandamentos são deveres maiores. Quais são os deveres maiores que temos para praticar? Não é amar a Deus sobre todas as coisas? Não é eu ver Deus em todas as coisas que estão chegando até mim? Não é eu saber que o que eu vou falar, primeiro eu vou falar para Deus? O que me chega, Deus está aqui. O que está saindo, Deus está aqui. Eu estou vivendo minha vida desse jeito? Esse é o primeiro mandamento. Esse é o senso crítico que a gente deve ter. É o dever que a gente deve praticar. Mas a gente não faz. E não fazendo, você percebe e assimila o que é negativo. Por quê? Porque você não vigia. A pessoa que está vigiando, está se analisando, está ponderando, está refletindo, está analisando, está tendo capacidade crítica daquilo que está sendo vigiado por ela. Esse é o nosso maior problema. É que a gente ainda fica restrito no nosso achismo, achando cada um que é detentor da verdade. E aí a gente vai se comprometendo. E você nunca se compromete sozinho. Você sempre está associado. Mas no fundo você acha que está agindo por si mesmo. Então veja como é que fica uma pessoa nessa situação. Ela começa a entrar em desequilíbrio. Ela começa a ficar estressada no seu dia a dia, se irritando com facilidade. Ela fica inquieta. E ela sabe e percebe isso. E a maioria delas vão aonde? Nos consultórios médicos. Porque se ela soubesse que tinha uma perturbação espiritual, ela ia procurar a casa religiosa dela. Mas não. Eu, desde que cheguei nessa casa, eu sempre falei para todos, e continuo falando, eu trato muito mais de obsessão dentro do meu consultório do que dentro da casa espírita. E hoje em dia eu tenho vontade de dizer, e acho que vou dizer com propriedade, que o sucesso dos tratamentos das obsessões são muito maiores no meu consultório do que dentro da casa espírita. O que é mais grave ainda. Porque dentro do consultório, uma pessoa acha que está agindo por si mesma e você leva ela a agir com coerência, fazendo ela pensar e refletir, chamando ela para a prática dos deveres, e ela acha que isso depende só dela, ela se mobiliza com muito mais empenho do que dentro da casa espírita. Porque a maioria das pessoas que frequentam a doutrina espírita sempre vem com esse desculpismo. É o meu obsessor. É o meu anjinho que não é do bem. E ela, quando faz isso, ela, em vez de assumir a responsabilidade dos seus atos, ela entra no desculpismo.
indiretamente ela está dizendo isso para ela mesma. Ah, mas é por causa dele. Não, não é por causa dele. Porque eles não vão criar nada na cabeça nem no coração de nenhum de nós. Eles vão aproveitar aquilo de ruim que existe na nossa cabeça e no nosso coração. Por isso que eu digo para vocês, eu tenho maior sucesso tratando obsessões dentro do meu consultório do que dentro da casa espírita. E é uma grande verdade, sabe? E não deveria ser desse jeito. Porque a pessoa não tem que ficar nem se culpando, nem se desculpando. A gente tem que ter atitude responsável diante da vida. É aí que nasce o auto-perdão, nessa atitude responsável. E é aí que a gente começa a trabalhar com as pessoas que não conhecem a doutrina espírita, chamando cada um deles para a responsabilidade, fazendo ele pensar e refletir. Você acha que é certo fazer assim, assado, do jeito que você está fazendo? Entende? Quando ele questionar, foi assim que Jesus ensinou para você na sua religião? É assim que está no Novo Testamento? Onde é que está o amar ao próximo como a si mesmo? Então você chama a pessoa para a responsabilidade, chama ela para a prática de deveres. Isso fere, catuca o brilho dos outros, porque eles acham que estão agindo por si só. Você dá um medicamento que vai ajudar na inquietação. Você dá um medicamento que equilibra mais a ansiedade que ele está tendo. Você mostra que aqueles convívios que ela tem com as pessoas que a amam, ele deve valorizar. E que ele pense no passado. Quantas vezes o pai, a esposa, o esposo não falou e não ajudou ela no caminho do bem? Por que é que vai ficar desconfiando agora? Se ele não tem nada de concreto para desconfiar. A gente explica e mostra que isso nasce da ansiedade, que é essa perspectiva negativa do amanhã. E a pessoa começa a devolver a confiança onde tinha desconfiança. Equilibrando o corpo físico dele, ele vai ter uma ajuda e um alívio dessas doenças de pequena monta. E a pessoa começa a reagir. A primeira oportunidade que a pessoa tem, quando sente uma obsessão simples, é procurar tratamento médico. E é aí que a gente consegue agir e ter, a maioria das vezes, sucesso. Porque, no fundo, o que Deus quer é os filhos trabalhando no caminho do bem. A prece é importante para Deus? A prece é sempre importante. Mas melhor do que a prece são as boas ações. Convida a pessoa perturbada a praticar boas ações. E independente da religiosidade que ela tenha, ela vai se reerguer. Ela vai se reestruturar. Agora, enquanto você ficar projetando coisas fora de você, fugindo da sua responsabilidade, aí você se complica. A responsabilidade, a gente já estudou isso aqui, eu torno a falar. Consciência e responsabilidade nunca se separam. Se a consciência é a capacidade que eu tenho de entender e julgar a minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos, quando eu vou responder pelos meus atos, isso chama de responsabilidade. Então, quando você chama a pessoa para responder pelos atos dele, nas desconfianças que ele está tendo, você está chamando ele para responsabilidade. Quando você chama ele para responder pelos atos, diante da ansiedade, mostrando que ele não vai render aqui, porque a mente dele está pensando lá, e que ele precisa esquecer o que está lá para concentrar no que está fazendo aqui, isso é responsabilidade. É responder pelos seus atos. Quando você mostra para ele que essas doenças de pequena monta precisam também ter uma higiene do ponto de vista corporal e mental dele, e você fornece isso para ele, e ele encara aquilo, isso é ter responsabilidade. E toda vez que você está tendo responsabilidade, você está se tornando um ser consciente. E
Quando você se torna um ser consciente, você foge das influências negativas. Porque a tua consciência, ela vai te mostrar o caminho correto que você deve agir. Então, cuidado, porque ele vai ter um monte de insucessos. Pelas ideias negativas que chegaram até ele pelo derrame mental. Pela proximidade dessas energias negativas. Isso vai gerar isso aqui chamado de angústia. Quem nunca sentiu angústia? Quem não sentiu? Angústia é um dos sintomas físicos da ansiedade. Angústia, gente, presta atenção à definição que eu vou dar para que você entenda isso que a gente está vendo do ponto de vista espiritual. É o desassossego na mente. É isso aqui, ó, a inquietação, com a opressão no peito, que aperta, que te incomoda, que dói, mas não é físico, que surge por insegurança, frustração, ingratidão e sentimento de culpa. Quem nunca teve ingratidão, sentiu ingratidão? Quem nunca teve frustração? O que é que você acha que acontece com a pessoa que está tendo sucesso? Você acha que ela está tendo frustração ou não? O que é que você acha com uma pessoa que está dando cabeçada na vida, pensa que está agindo por si só e só colhendo coisa negativa? Você acha que ela vai ter angústia ou não? Esse sentimento de culpa. O que é que você acha que é a insegurança que é de ansiedade? Então ela tem tudo para ficar angustiada. E essa angústia incomoda, essa angústia perturba. Daí ela procurar tratamento. Isso é extremamente comum e é nos consultórios médicos que ela dá. Nosso consultório está cheio de pessoas assim. E o que é mais interessante, sabe, é que diante disso tudo, dessas angústias, ela começa a ficar com incerteza. Imagina, desconfia, ansiosa, doença no corpo, só dando para trás na vida. Que certeza ela vai ter? Aí eu pergunto para vocês, como é que fica uma pessoa que tem incertezas com a sua fé? Como é que fica? Se fé é o sentimento de segurança íntima que a pessoa tem, como é que ela pode ter fé, segurança íntima, se ela vive de incertezas, e as incertezas fazem parte da sua vida? Muitas vezes a gente chama a atenção das pessoas, falo no meu consultório, que está faltando fé nelas. Porque quando a gente pergunta, tem fé? Ela fala, se não fosse a fé eu não estaria vivo. Aí você começa a mostrar que ela não tem. Para que ela raciocine, que ela precisa desenvolver uma fé mais robusta na vida dela. Quando você mostra que ela não tem, e que ela precisa ter, e ela sabe que deve ter, porque Deus nos fez para isso, surge uma nova oportunidade na vida dela, de ir em busca de algo que dê mais certezas para ela. E é aí, nesse momento, dentro do nosso consultório, que a maioria das vezes você remonta para o lado religioso. Quando ela vê que a fé dela está vacilando, e a gente pede, volta para a tua religião. Porque a religião dá coisa que a medicina não dá. É lá que você vai encontrar equilíbrio de sentimentos e equilíbrio de pensamentos. Porque o que a gente está fazendo por você aqui dentro desse consultório é te tratar efeitos. A causa, que é o equilíbrio da tua mente, a causa, que é o teu sentimento harmonizado, é você que tem que ir em busca da sua religião. É por isso que fica mais fácil tratar no consultório do que na casa espírita. Porque a pessoa vai mudar de sintonia. Ela quebra esse intercâmbio mental. Ela age com a vontade dela, indo em busca de algo bom, útil e produtivo.
ela começa a sair desse sentimento de culpa. Porque a pessoa que está na culpa, ela julga, condena e se pune, ficando com remorso, que é a maior punição que pode existir diante do erro. Eu não deveria ter feito isso com meu pai, mas eu fiz. Não deveria ter feito isso com meu esposo, mas eu fiz. Não deveria ter agido assim com meu amigo, mas agi. E fica remoendo aquilo de errado que ela fez, se machucando, se condenando, se punindo. Chama e convida para que seja responsável pelos seus atos. Errou. Quem não erra? Atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Por que você achava que você não iria errar? Você se achava que era perfeito? O nome disso é orgulho. Humilda teu orgulho. Reconhece que errou. Aprende com o teu erro. Humilda mais teu orgulho. E vai mais ainda adiante. E diante daquele que você ofendeu, pede perdão. Quantas vezes Jesus pediu para perdoar? Quantas vezes eu não falo no meu consultório, qual foi a última mensagem que o mestre deixou para a gente? Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. E onde é que está o perdão no coração de cada um de nós? Se você não lança mão disso, é porque você continua sendo orgulhoso. Orgulho é bom para alguém? Quantas vezes Jesus pediu para que a gente fosse orgulhoso? Então são essas reflexões que a gente que está na casa espírita é muito mais fácil e prático de fazer, mas que não fazemos. Mas que as pessoas que estão lá fora, que não tiveram a oportunidade que a gente está tendo, quando convidadas a caírem em si, fazem. Então você quebra o culpismo deles. Quem errou pode acertar. Aprenda com seus erros. Quantas vezes eu já falei aqui dentro que diante das nossas experiências você vai ter conquista, êxito e conquista aprendizado. Quantas vezes a gente já falou que conquista êxito é quando você passa por uma prova, por uma expiação ou por uma missão e você faz a atitude correta. E com isso você está ganhando coisas positivas para o seu patrimônio intelectual e moral. Quantas vezes a gente falou que a conquista aprendizado é aquilo que eu vou aprender com o meu erro, sendo responsável e trabalhando com auto-perdão. Auto-perdão que é composto de responsabilidade. Não é o resultado que eu vou ter que assumir dos meus atos? Eu não vou ter que responder por eles? Então, quando eu estou respondendo por eles, eu estou sendo responsável. Foi eu quem fez? Foi. Então, o problema é meu. Não é do outro. Se eu fiz errado, eu posso fazer o que é certo. Porque uma criança, quando faz uma prova, que vai para a recuperação, não é isso? Ela não vê que errou? Ela não vai estudar novamente? Não vai ter a recuperação para poder uma nova oportunidade para ela? Se a gente que é ruim, que não presta, está dando essa oportunidade para os outros, quanto mais Deus. Aprende com o teu erro. Vai estudar, ver o que é que te levou a esse equívoco. Porque a pessoa quando para estudar, quando ela para refletir, ela quebra o intercâmbio mental. Quando ela vai atrás do que é positivo, vem o anjo da guarda, os espíritos familiares, e vai ser esses os representantes do seu intercâmbio mental. Então ele vai estudar, ele vai atrás de coisas edificantes, ele vai atrás de coisas produtivas, ele vai ter humildade para dizer: eu aprendi, eu errei, mas posso me recuperar. E a gente sempre pode. Até com aqueles que já morreram, que não convivem mais com a gente pode se recuperar. Jesus não falou que a gente age por palavras, atitudes e pensamentos? Quando ele pediu para que a gente amasse os inimigos, ele não falou: bendizei os que vos maldizem? Não é palavra?
Fazerem bem aos que vos odeiam, não é atitude? Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, não é pensamento? Eu posso me relacionar com qualquer pessoa, encarnada ou desencarnada, por essas 3 formas de comunicação. Se aquele que eu errei, que eu machuquei, desencarnou, eu posso, por pensamentos, me relacionar com eles. E mostrar que eu me arrependi e que hoje eu estou fazendo diferente. E eles podem, e eles vêm ao nosso lado, ver se é realmente isso que a gente está fazendo. Se você for honesto, você vai estar fazendo. Porque você está aprendendo com o seu erro. Você está tomando uma conduta diferente. Eu posso sempre me recompor no caminho do bem a hora que eu quiser. O que me falta é coragem e atitude. O resto é preguiça e covardia. Então que a gente não fique com essa ideia fixa desse intercâmbio mental, gerando esses descontroles na gente e querendo fazer a gente de coitadinho. Quando Kardec falou, está lá no Livro dos Médiuns, que a obsessão simples não passa de um exercício moral. É isso que a gente tem que entender. Moral é a parte da filosofia, que é do pensamento, que vai estudar os deveres e as condutas que eu tenho para comigo e para com o próximo. Não é isso que a gente está falando aqui? Ele vai sair das suas ideias negativas para, com bom senso, praticar deveres. E ele vai fazer isso com consciência, mostrando isso na sua atitude do dia a dia, em relação a ele e ao próximo. É por isso que Kardec falou que a obsessão simples não passa de um exercício moral, para que você saia melhor dessa vida. Porque quando você corrige esses defeitos, dessas ideias que você percebeu e assimilou, desses irmãos que querem causar mal a você, ou seja, por inveja, por vingança, ou porque querem se opor à luz que você está trabalhando, seja lá qual for, quando você faz isso, você não só se torna melhor, mas você convida a esses irmãos que fazem parte da sua casa mental também a se melhorarem. Então compreenda isso. É angustiante? É. Mas a angústia, ela não veio para te fazer mal. É um sentimento de alerta que tu está sentindo, para que diante dela você reformule sua conduta. Eu acho que o maior problema que a gente tem é o nosso orgulho em ter que assumir a responsabilidade dos nossos atos. É aí que está o maior problema nosso. Que a pessoa não gosta de assumir que errou. Não gosta de se humildar seu orgulho e chegar para as pessoas e dizer, eu errei contigo, eu vou fazer diferente. E mostrar que faz diferente. Não é que vai, se chega a dizer, eu vou tentar, não, se é para tentar é melhor nem falar nada. Porque a pessoa que muda não tenta, ela faz. Quem tenta não quer fazer, está criando máscara do ego, está partindo para fingimento, está agindo com sentimentalismo. Isso é tudo pseudo-amor. Não precisa você ficar nem no desamor se culpando, nem no pseudo-amor. Seja honesto. Mudou, não mudou, então continue sofrendo. Por isso que a gente fala, e eu falo isso no consultório abertamente, meu filho, você vai sofrer até aprender. Quer aprender agora? Aproveita a chance. Não quer? Não pense que você vai se libertar disso, porque isso está dentro de você. Não está fora para você botar a culpa no outro. É dentro. Ninguém consegue fugir dele mesmo. Imagina você fugir de você, impossível. Aonde você estiver, a tua consciência vai estar lá mostrando. E você sendo convidado a ser uma pessoa responsável. É o tempo todo desse jeito. Então a angústia, gente, é um sinal de alerta para que você mude. Angústia nunca deve ser tratado
só do ponto de vista medicamentoso. Nunca. Não se iluda com isso. E a gente fala também para os pacientes. O remédio vai estar combatendo efeito. Não está corrigindo a causa. Porque remédio não muda pensamento de ninguém. Remédio não muda sentimento das pessoas. Imagina se mudasse como seria fácil, não ia ter nem prisão. Fez errado, tomou uma pílula de pensamento bom, vai fazer só certo. É um sentimento de ódio, de vingança, tomou uma pílula lá, acabou o ódio, a vingança, vai ter só amor. Ora, para de hipocrisia. Cai em si. Toma teu remédio para ansiedade. Estabiliza teu humor, mas seja uma pessoa responsável. Vá tratar a causa. E não vem com essa dizer, mas eu não consigo. Como não consegue? Deus vai dar uma cruz que você não possa carregar? Deus é cruel por acaso? Ou Deus é um pai bom? Então você consegue sim. O que te falta é coragem. É humildar seu orgulho e ir adiante. Porque o problema é nosso, não é dos outros. Os outros estão aproveitando os nossos problemas. Para que eu, sentindo na pele nossos problemas, eu vá lá e corrija esses nossos problemas. É aí que está a importância da coisa. Então, quando eu fico angustiado, mais incerteza eu tenho. E tendo mais incerteza e menos segurança em mim, mais eu vou estar vulnerável para que as ideias negativas me acompanhem, se eu não mudar de sintonia. É aí que eu preciso entender que eu tenho que mudar de sintonia. Se você não fizer isso, não dá certo. Você vai ficar cada vez mais vulnerável. E ficando cada vez mais vulnerável, a doença vai se agravando. Porque a doença mental, eu já falei para vocês, e torna a repetir. As doenças mentais, elas são dimensionais. Elas têm dimensões de profundidade e de superficialização. Elas não são doenças categoriais estanques, como são as doenças do nosso corpo físico de uma maneira geral. Se você está cego do olho, você vai ficar cego do olho. Ele está cego do olho. E isso vai ficar a cegueira do olho. Agora, se você entrou num quadro de obsessão simples, e você não se cuida, vai entrar na fascinação. E depois você começa a ser subjugado. E a coisa chega num ponto em que você tem as 3 formas de obsessão em uma mesma pessoa. Em atitudes, ela está subjugada. Em outras atitudes, ela está fascinada. Em outras, ela ainda está em obsessão simples. Não pensa, aquela pessoa está fascinada. Não! O que está predominando na dimensão que ela está vivendo hoje, pode ser uma fascinação. Mas amanhã, essa fascinação vai diminuir, o que vai predominar vai ser uma subjugação. É por isso que a gente fala, gente, se você não mudar a maneira de viver e de encarar a vida, a coisa vai piorar. Não paga para ver. Não paga porque a coisa não é boa. Seja prudente, seja responsável, assuma a responsabilidade dos seus atos, responda por eles, modifique o que precisa, para que você quebre essa sintonia. Porque senão, você vai ficar cada vez mais se culpando, e se culpando você vai ficar cada vez mais com remorso, e vai facilitando o aprofundamento do obsessor no seu corpo mental. Quem vai sofrer com isso? Você. De quem vai reclamar? Você. O problema é seu, não é do outro. Aí eu faço um questionamento, que às vezes eu falo, e eu acho que as pessoas não entendem, e algumas até me julgam mal. Vamos fazer uma prece com fulano aqui. Fulano tá assim, assim. Cadê o caderninho de prece para estar anotado? Aí eu anoto a família inteira. Pai, mãe, neto, bisneto, vizinho.
Faz prece que está precisando, viu? Está muito sofrido, entende? Está acontecendo isso, assim, assado. Olha como é que começa a obsessão simples. Até agora o que eu estou falando é para a pessoa que está padecendo, ela cair em si e mudar a maneira de viver e encarar a vida. A prece é boa? É. Melhor do que a prece são as boas ações. Vai lá, você que conhece, que está pedindo para colocar no pedido de prece, vá lá e mostre o que ele precisa entender para poder se corrigir. Faça essa boa ação. Mas não. As pessoas querem botar por conta dos outros. Pede para os espíritos. Como se os espíritos fossem nosso capacho, sabe? Ó, fulano está sofrendo, você vai lá e resolve, tá? Não, gente. Isso é falta de caridade. Isso também é irresponsabilidade. Porque eu estou julgando de uma coisa que eu não conheço na profundidade, e eu estou tirando conclusão de que eu não conheço, para que os outros façam aquilo que eu não conheço, mas eu acho que deve fazer, porque eu estou querendo que faça. Tem coisa pior do que isso. Eu falo para vocês, eu já disse isso aqui uma vez, não existe na codificação espírita, em nenhum canto, Kardec orientar esses caderninhos de prece que correm por aí. Se você me trouxer alguma coisa da doutrina espírita que fala isso, eu assumo publicamente, mordendo a língua, dizendo que falei uma bobagem. Mas desde que eu me conheço por gente, que eu estudo a doutrina espírita, não conheço isso em obra doutrinária nenhuma. Nenhuma. E a gente vai continuar a fazer? Ah, só porque fulano está sofrendo? Gente, quem está sofrendo aqui, está sofrendo porque ele escolheu o caminho. Eu não estou dizendo que a gente não vai ajudar. A gente ajuda. Mas ajude da maneira correta. Se é ele que está sofrendo, manda ele vir aqui para ele escutar o que deve ser feito. Do mesmo modo que as pessoas vão lá no consultório e escutam o que deve fazer. Se tiver que tomar um remédio, tome. Se tiver que tomar passe, tome. A gente sempre falou, a casa espírita, ela tem atendimento fraterno, tem passe, tem água fluidificada, tem reunião de evangelização, tem oração, entende? Isso tudo é bom. Mas se você não fizer a sua reforma moral, isso não vale de nada. Você sabe o que é nada? Você sabe o que é zero? Nada. Se é assim, comigo, com ela, é assim também lá fora. Vai adiantar eu ficar fazendo prece? Será que é prece que eu estou fazendo? Será que é prece? Está lá no Livro dos Espíritos. 3 coisas que são fundamentais na prece: fé, fervor e sinceridade. Fé. Fé nossa. Sentimento de segurança ainda no bom proceder do que eu sei fazer. Fé divina. Sentimento de segurança ainda do bom proceder do Pai que é perfeito para com os filhos que são perfectíveis. Eu vou estar usando da fé divina, dizendo, Deus vai lá e resolve o problema daquele desgraçado que está sofrendo. Como que diz, você esqueceu dele. Será que eu estou agindo de acordo com a lei? Tem um comunicado de Kardec aos Espíritas do Brasil, que ele fala, são 4 comunicados, no tempo de Bezerra de Menezes. E ele fala sobre a obsessão. Ele fala, você já pensou que quando você vai ajudar um obsessor, você está se interpondo diante da justiça divina? Você já parou para pensar nisso? Que quando você se predispõe a dizer, eu vou ajudar aquele desgraçado que está sofrendo,
Você está se antepondo entre ele, o sofrimento e a justiça de Deus? Pensa nesse sentido. Para que você não agrave a situação. Então que a gente dê o exemplo na nossa vida, fazendo o que é certo, e orientando as pessoas a fazerem o que é certo. Está sofrendo? Está quem não sofre. Tem compaixão? Tenho. Mas a compaixão é um sentimento de simpatia pela dor do próximo que me mobiliza fazendo alguma coisa de positivo para ele. Eu estou fazendo de positivo para o espírito dele, porque o importante é o espírito. A carne para nada se aproveita. O espírito é que vivifica. Eu vos falo em espírito e em vida. Foi Jesus que falou isso. Ou eu estou querendo mais benefício para a carne do que para o espírito? Então pensa. É que assim, eu estou acompanhando uma senhora que está acamada no hospital, está com muita dor, então ela está medicada assim, muito mal. Então ela assim, fica mais dormindo que acordada. No caso assim, ela não está consciente para fazer isso. Não está consciente para fazer oração, ou de perdão, ou precisa ser perdoada. Como que a gente pode ajudar? Porque assim, a pessoa assim, vamos fazer oração para ela. Tá. Mas então, a gente está se interpondo no sofrimento. O que é que Kardec fala a respeito do trabalho quando a pessoa não tem mais condição de trabalhar? Está lá na lei do trabalho. Eu acho que é a última questão. Ele diz o seguinte: quando a pessoa não tem condição de trabalhar, é responsabilidade da família. Quando não tem ela condição de trabalhar, nem tem família nenhuma, é responsabilidade da sociedade. Muitas vezes as pessoas que estão nessa fase final da vida e sofrem muito, com seus dramas, com seus comprometimentos mental e físico, muitas vezes eles precisam da família junto deles para trabalhar laços de amor e perdão. Não. Toda vez que você quer ajudar a saúde de alguém, seja ela física ou mental, você está se antepondo entre ela e a justiça divina. Toda. Quem diz isso é Kardec, nessa orientação. Aí eu te pergunto, a gente está fazendo o que é ideal para aquele espírito? Ou a gente está sendo mobilizado mais pela dor da carne e com isso comprometendo a atitude espiritual? A gente leve nossa oração. Não estou dizendo que é errado. Entendeu? Eu faço oração. Eu tenho um livro de oração aqui. E eu explico para as pessoas como deve ser feito. Eu tenho oração para desencarnado, eu tenho oração para encarnado, eu tenho oração para quem está com transtorno mental, que nem sabe o que é doutrina espírita. Muitas vezes são pacientes de doutrina da Lai Maria. E digo a vocês, melhora. E melhora mesmo. É impressionante. Mas a gente assume uma responsabilidade nossa de levar nossa energia para eles. E pedir a Deus para que tenha misericórdia, porque a gente quer ajudá-los diante da nossa limitação. Uma atitude de humildade que a gente está tendo. Então chama-se a família para a responsabilidade. E nós de fora fazemos a nossa. Isso é trabalho de fraternidade. Mas é trabalho com prudência. Não é pela dor que a gente deve ser comovido, mas pelo aquele espírito que está passando por aquela experiência. Eu vou estar fazendo o melhor para aquele espírito. A gente tem que mudar de referência. Eu vejo a dor do corpo, isso mobiliza a tua compaixão? Mobiliza. E como espírito imortal, como que a gente deve fazer? É diferente uma coisa da outra. Então, nessa situação, a gente tem que orar. É dever nosso orar, sim. Mas não exime a gente de fazer o que é certo. Que a gente chegue para essa pessoa, muitas vezes ela pode até estar confusa, desorientada. Eu não estou dizendo que não está. Mas a alma, o ser pensante, esse é lúcido. Esse é lúcido. O teu pensamento, a tua afetividade que você está dando para ele,
Não é pela palavra que está saindo. É a energia do teu espírito que está se identificando com a energia do espírito do outro. É aí que está a beleza da coisa. Quando João de Anjos fala que nós somos filhos lucigênitos, é que todos nós temos a luz divina dentro de nós. E quando a gente vai usar o sentimento da fraternidade, é a minha luz divina com a tua luz divina que vão estar se encontrando. Desde que eu pense como espírito imortal. Essa situação ela é muito grave. Gente, eu tive pacientes em situação muito constrangedora na minha vida. Eu tive pacientes com morte cerebral que simplesmente eles não morriam. Não morria. Paciente que chegava a ter um odor desagradável. Ele deve chegar para ele, pelo amor de Deus, qual é o desafeto que essa criatura tem que está prendendo ele aqui na terra? Vê o que é. Fulano tal, manda ele vir aqui, conversar, perdoar, vê o que está acontecendo. E a pessoa vem, conversa, perdoa, não dá 5, 10 minutos, quando sai de lá, o outro está morto. Partiu. Entende como que é a coisa? Isso é benefício para o espírito imortal. A gente não pode ficar só olhando para cá. A gente tem que sair da vista humana e ter a visão espiritual. Porque se a gente não fizer desse jeito, a gente pode comprometer os outros. Só para encerrar. Para você ver como age negativamente a nossa atitude humana. Todo mundo conhece Jerônimo, o gigante dentário. Jerônimo, 30 anos antes de desencarnar, foi acometido de uma hemorragia que não parava de sangrar, não parava, fez de tudo, não parava. Então o médico chegou e disse: só te prepara que vai morrer hoje. Aí Jerônimo disse: morrer hoje não, eu quero ver o Chico antes de morrer. Ele era paralítico, cego. Bota o Jerônimo dentro do avião, leva o Jerônimo para Chico, chega lá em Uberaba, quando chega para o Chico, aí Chico diz: Jerônimo, como você está lindo, parece uma rosa vermelha, de tanto sangue que tinha. Fico muito feliz, Jerônimo, porque hoje é que você vai fazer a palestra da nossa reunião. Ele disse: mas Chico, eu estou morrendo. Eu disse: que morrendo, Jerônimo? Tu não vai morrer. O seu problema é que você aceitou o sentimento de coitadinho. Das pessoas que olhavam para você, passavam junto de você e ficavam lá dentro da vida: coitado, como sofre. Coitado, é cego. Coitado, é paralítico. Coitado, como sente dor. Coitado, não pode fazer nada. Foi esse sentimento de coitadinho que gerou tanta energia negativa no Jerônimo, tanta energia, que nos centros de força dele, onde ele era mais comprometido ainda, estava gerando doença para ele desencarnar. Conclusão: Chico falou isso para ele. Melhorou o ânimo dele. Ele fez a palestra da noite e não teve mais sangramento nenhum. Desencarnou 30 anos depois. Então, será que dessas pessoas que a gente está dizendo que vai fazer prece, que vai fazer nossas orações, não é porque ele está um coitadinho sofrendo tanto? Ou será que a gente enxerga em cima da dor e do sofrimento um espírito que está passando experiência para sair daqui numa situação melhor do que quando chegou? É nesse sentido que a gente tem que pensar. Eu dei para vocês uma folhinha que é o que a gente vai ver a semana que vem. É o próximo tópico, sabe? A respeito da atmosfera espiritual. Eu vou só ler isso aqui para que vocês vejam a importância disso. Isso é tirado da revista Espírito para a referência. Então, depois dessas angústias, ele diz o seguinte: gera uma psicosfera perniciosa, a própria volta, pela eliminação dos fluidos deletérios e que evita, e absorve mais condensados, por escusar-se de ouvir sabias questões, participar de convívios amenos, ler páginas edificantes, auxiliar o próximo e renovar-se pela oração. Aí eu te pergunto: essa pessoa que você está fazendo isso, você está realmente levando para ela, para que ela tenha trabalho com a saúde do seu corpo? Para que ela tenha convívios amenos com pessoas só edificantes que vão levar coisa boa para ela?
para que ela esteja lendo páginas edificantes, ou você lê lá na cabeceira dela a página edificante, ou para que ela vá auxiliar o próximo, perdoando as mágoas que tem no coração dela. Será que ela está realmente orando, renovando pela oração, ou a gente está fazendo apenas uma oração maquinal ou egóica? Então, antes de colocar o livro nas preces, que a gente não sabe nem quem é, vê se está ajudando nisso aí. Então, leia o que é a atmosfera espiritual para a gente começar a estudar a semana que vem. Muita paz a todos. Façamos nossa prece. Pelos amigos que ainda não conquistamos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos no raio da esperança e que a luz divina nos esclareça acerca das imperfeições que os conservam distante da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o aventamento. Fazei-lhes compreender que por seus esforços podem ele encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Pai de bondade, Mestre Jesus, recursos espirituais, mais uma vez nós queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse estudo, que nós possamos refletir sobre esses ensinamentos para que coloquemos em prática na nossa vida e levemos também para as pessoas com as quais convivemos. Que ao retornarmos para casa nós sintamos essa paz que horas experimentamos aqui, Senhor. Que a tua luz divina, Pai, alcance todos os irmãos necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores, e não nos deixeis